Na década de 60, a União Soviética lançou seu próprio gigante do transporte pesado, o Nami 076 Ermek. Com um tamanho colossal e ambições de igualar os grandes monstros do Ocidente, esse caminhão enfrentou enormes desafios que o tornaram inadequado para o mercado. Hoje, trazemos a fascinante história de como um gigante soviético não conseguiu encontrar seu propósito no mundo. Durante a década de 1950, as grandes potências automotivas do mundo, impulsionadas pela expansão da indústria e pela necessidade de atender à demanda por transporte pesado, deram início a uma corrida de gigantes. As empresas mais destacadas, como a francesa Berliet, com seu T100, e a americana Kenworth, com seu imponente 963, criavam monstros de aço projetados para transportar cargas colossais em terrenos extremamente difíceis, como os desertos mais áridos ou as áreas mais remotas. Enquanto isso, a União Soviética observava essa corrida com uma mistura de admiração e desafio, sabendo que não podia ficar para trás. O vasto território soviético, coberto por uma infraestrutura de estradas muito limitada, exigia veículos que não só pudessem carregar grandes volumes, mas que também fossem capazes de operar nos climas mais extremos e em terrenos extremamente difíceis. Foi então que os engenheiros soviéticos decidiram criar seu próprio gigante. Um caminhão tão impressionante e pesado que até mesmo os padrões soviéticos da época ficariam ofuscados. Com esse desafio em mente, o primeiro passo foi claro: projetar um caminhão de dimensões colossais, capaz de enfrentar os titãs das potências ocidentais. Para isso, os soviéticos se inspiraram no caminhão Wilhelm, do BEB 8SA, um modelo francês, que ofereceu uma valiosa base técnica. Com isso em mente, o ano de 1963 foi o ano em que a União Soviética apresentou ao mundo seu monstruoso caminhão Nami 076, também conhecido como Ermak, que se tornaria a máquina mais grande já produzida no país. À primeira vista, esse caminhão fazia com que outros veículos já grandes, como o KZ-255, Z-255, pareciam meros brinquedos comparados com sua figura imponente. O Ermek era uma besta de 3 eixos que media 10 metros e 75 centímetros de comprimento, 2 metros e 95 centímetros de largura e 3 metros de altura, o que se traduzia em um caminhão massivo. Seu peso vazio alcançava 21 toneladas. Para colocar isso em perspectiva, era quase 3 vezes o tamanho dos caminhões médios da época. No entanto, esse tamanho descomunal veio acompanhado de um problema notável: seu motor. Embora o Ermek contasse com um motor diesel V8 de 14 litros, gerava apenas uns modestos 300 cavalos de potência, o que o deixava muito abaixo dos caminhões da concorrência, como o Kenworth 963 ou o Berliet T100, que ofereciam quase o dobro de potência. O trem motriz do Ermak foi projetado para maximizar o desempenho, embora a um custo. Apesar do seu motor relativamente fraco, o caminhão estava equipado com uma caixa de câmbio hidromecânica de 3 velocidades, tomada do basculante Blaise 540, etc. 540, o que lhe permitia alcançar uma velocidade máxima de 65 km por hora. Uma conquista notável, levando em conta as enormes dimensões do veículo. Além disso, sua construção foi pensada para operar tanto no calor abrasador do deserto quanto nas terras congelantes da Sibéria. Por isso a cabine foi equipada com vidro de dupla camada, um sistema de isolamento térmico e acústico de alta qualidade e pequenas persianas para proteger os motoristas das temperaturas extremas. Apesar do seu potencial, o Ermek logo enfrentou um obstáculo fundamental: seu tamanho. Apesar de ser um caminhão extremamente capaz e versátil,
com a capacidade de transportar até 25 toneladas em terrenos pavimentados, 20 toneladas em areias e até 15 toneladas em terrenos difíceis, como lama ou neve, de até 1,50 m de profundidade. Seu enorme tamanho o tornava praticamente inutilizável nas principais indústrias de transporte. O setor militar o rejeitou, pois seu tamanho excessivo tornava quase impossível transportá-lo pelo ar, enquanto as estradas também não estavam preparadas para um veículo dessas dimensões. Inclusive a indústria petrolífera, que poderia ter aproveitado sua capacidade de carga, não encontrou uma necessidade real para um caminhão de tamanho tão grande. Foi então que muitos chegaram à conclusão de que o Ermek, além de ser um veículo funcional, tinha mais o propósito de demonstrar a capacidade soviética de criar uma máquina tão grande quanto seus rivais franceses e americanos. Em 1964, ainda com a esperança de que o projeto pudesse encontrar seu nicho, foram feitos novos esforços para dar uma reviravolta em sua funcionalidade. A versão florestal do Wehrmacht foi equipada com um reboque que podia transportar até 45 toneladas de madeira e seu motor um V12, de 12 litros, capaz de gerar 320 cavalos de potência, se tornou o centro da sua nova versão. Apesar desses ajustes, o projeto continuava sem gerar o interesse esperado, e com isso, o Wehrmacht foi cancelado em 1968. No entanto, a ambição soviética não se desfez. Aprendendo com a experiência do Wehrmacht, foi desenvolvido um novo projeto em 1974. O MO 741-1. Esse caminhão, mais versátil e modernizado, buscava ser a resposta às necessidades industriais da época, com versões como basculante, transportador de madeira e plataforma. O MOA Z7411 741.1 vinha com um motor V12 de 22 litros, que gerava 500 cavalos de potência. E seu design aprimorado prometia uma maior capacidade de carga e melhores condições de manuseio. Apesar das melhorias, o caminhão acabou sendo ainda mais pesado que seu predecessor, com um peso vazio de 28 toneladas, o que reduzia sua capacidade de carga útil. Seu design ainda era um tanto obsoleto, e os caminhões bielorrussos mais leves já superavam seu desempenho. Assim como aconteceu com o Wehrmacht, o Moase 741 foi um projeto que nunca conseguiu encontrar um propósito claro. Apesar dos avanços tecnológicos, as necessidades do mercado simplesmente não eram suficientes para justificar sua produção em massa. O projeto foi descartado, e ambos os caminhões se tornaram exemplos do que poderia ter sido, mas nunca foi. Em resumo, tanto o NAMI 076 quanto o MOAS 7411 741.1 são veículos que mostraram ser grandes demais e pesados, até mesmo para os próprios padrões soviéticos. Embora esses colossos nunca tenham encontrado uso prático na indústria, seu legado permanece como uma prova de ambição e capacidades tecnológicas que a União Soviética estava disposta a explorar, mesmo quando as circunstâncias não favoreciam tais esforços. Desafios logísticos e de infraestrutura. Um dos obstáculos que o NAMI 076 enfrentou, e outros projetos similares na União Soviética, foi a infraestrutura viária inadequada em muitas partes do país. Apesar de ser uma potência industrial, a URSS não tinha uma rede de estradas e caminhos que pudesse suportar veículos tão massivos e pesados. Estradas em áreas remotas como a Sibéria e o deserto eram quase inexistentes ou extremamente rudimentares, limitando a eficácia de caminhões gigantes como o Ermek. Além disso, condições climáticas extremas, como temperaturas congelantes no inverno e o calor escaldante do deserto, complicaram ainda mais o transporte de mercadorias, exigindo o projeto de caminhões enormes.
Não só tinha que lidar com o peso das cargas, mas também com a necessidade de se mover por terrenos irregulares e de difícil acesso, o que resultou em uma combinação pouco prática e difícil de implementar em uma infraestrutura deficiente. O fator da Guerra Fria. Durante a Guerra Fria, a competição entre as grandes potências era uma questão de prestígio e poder, não só militar, mas também industrial. A União Soviética, assim como os Estados Unidos e seus aliados, buscava demonstrar sua capacidade de inovação em todos os campos, incluindo a engenharia automotiva. Os projetos como o NAMI 076 não eram apenas tentativas de atender a uma necessidade industrial, mas também de mostrar ao mundo que a URSS podia criar veículos de grandes dimensões e capacidades, no nível dos modelos mais avançados da França e dos Estados Unidos. Nesse contexto, o NAMI 076 não tinha apenas o objetivo de servir na indústria, mas também de projetar uma imagem de poder e autonomia industrial que rivalizasse com a das nações ocidentais. O desenvolvimento desses gigantescos caminhões refletia o desejo soviético de demonstrar sua supremacia tecnológica, mesmo quando não havia uma demanda real por tais veículos. Projetos posteriores e suas lições. Embora o NAMI 076 tenha sido descartado devido à sua falta de viabilidade, o aprendizado obtido com esse e outros projetos fracassados contribuiu para o desenvolvimento de caminhões mais eficientes e adaptados às necessidades reais do mercado soviético. O Moai 7411, que surgiu como uma tentativa de modernizar a ideia do NAMI, tentou resolver muitos dos problemas observados em seu predecessor, como a sobrecarga de peso e o design ultrapassado. No entanto, assim como aconteceu com o Wehrmacht, esse novo caminhão também não conseguiu ter sucesso comercial, devido ao seu tamanho excessivo e à falta de demanda. Apesar desses fracassos, os engenheiros soviéticos não abandonaram a ideia de veículos de transporte pesado. Os projetos posteriores, como os caminhões Mazyka+, aprenderam com esses erros e desenvolveram modelos mais eficientes, com motores melhores, maior manobrabilidade e um design mais adequado às necessidades industriais da URSS. Essas lições estabeleceram as bases para as futuras gerações de veículos pesados que seriam bem-sucedidos tanto na União Soviética quanto em outras partes do mundo. Apesar de seu fracasso comercial, o NAMI 076 e seu sucessor, o Moai 7411, demonstraram a ambição da engenharia soviética em competir com os gigantes do transporte pesado do Ocidente. Embora esses projetos não tenham encontrado uma aplicação real na indústria, serviram como experimentos valiosos que ajudaram a aprimorar o design de caminhões mais eficientes no futuro. A história do Wehrmacht é um lembrete de que, na busca pela grandeza, até mesmo os fracassos podem deixar um legado duradouro na evolução da maquinaria pesada. Se você gostou, com certeza esse vídeo vai te encantar. Dá um like no vídeo e não esquece de se inscrever para mais conteúdo sobre esses gigantes das estradas.